Umbral. Quais os principais sentimentos que mantêm uma pessoa no umbral? Vamos falar sobre isso? Olá, bem-vindo ao Bosque Sagrado. Meu nome é Priscila Mello e hoje eu vou falar o que mantém as pessoas no umbral. O que é um umbral? É um estado de consciência que nós alimentamos, quer seja sentimentos, pensamentos, é o estado vibratório que elas vivem. Porque quando estamos encarnados, o nosso corpo nos protege e quando desencarnamos, o que nos leva para o umbral é esse estado de consciência. E para ilustrar isso, eu vou falar sobre a história do espírito Gregório, que está relatado no livro Libertação, do espírito André Luiz, que foi psicografado pelo médium Chico Xavier. Gregório era um espírito que alimentava um sentimento de vingança, de ódio, e quando ele desencarnou, ele foi direto para o umbral e ficou lá por séculos, porque ele tinha um sentimento de ódio pelo espírito de Margarida, que ele viveu uma vida passada e nessa vida ela torturou ele e o humilhou, e ele, não conseguindo desvincular desses sentimentos, alimentou a sua vingança no umbral. E sua mãe, Matilde, estava tentando há séculos se aproximar dele, mas como ele estava nessa baixa vibração, não conseguia enxergar o espírito dela, nem essa vibração de luz que ela emanava. E ela, muito preocupada, ela pediu ajuda, pediu amparo para o mentor Gúbio, que saiu em missão para ajudar Gregório, juntamente com o André Luiz e o espírito Eloy. E Gúbio, chegando no umbral, tentou a todo momento conversar com Gregório. E depois de várias tentativas, Gregório aceitou. E quando Gúbio conversou com ele se mostrava irredutível. Ele se mostrava uma pessoa amarga, uma pessoa ferida. E Gregório, naquela posição do umbral, era o sacerdote. Ele mandava nas falanges dos espíritos do umbral. Ele designava os espíritos a mando dele para torturar outros espíritos que estavam naquela vibração, naquele estado de espírito do umbral. E ele designou alguns espíritos para torturar mentalmente Margarida, porque ele queria que ela desencarnasse nesse sofrimento, nessa angústia, nessa vibração baixa, porque ela iria direto para o umbral. E a sua vingança, já planejada, iria se realizar. E com o desenrolar da história, o Gúbio conseguiu ajudar outros espíritos, mas somente no final da história, quando sua vibração oscilou e a sua mãe Matilde conseguiu se materializar para ele, conversar com ele, ele conseguiu desapegar desses sentimentos e foi ajudado. Ele escolheu alimentar sentimentos bons e nessa escolha ele conseguiu sair dessa vibração. E Matilde o acolheu, conversou com ele, e ele conseguiu sair do umbral que ele estava vivendo. E com base nessa história, nós podemos citar os dois motivos, as duas principais razões que manteve Gregório nesse estado de consciência dele. Foi o sentimento de ódio mesmo, que ramificou vários sentimentos, de tristeza, de angústia, de raiva pelo espírito de Margarida, e também o apego, que ele não conseguia se desvincular dela. E o apego pode ser também o apego material, o apego por posses, o apego por status, o apego por tudo, pela matéria que vivemos diariamente. É o estado de consciência que ela vive antes de desencarnar. Se ela está em volta de sentimentos de raiva, de ódio, de vingança por alguém, se ela tem algum desentendimento e não conseguiu resolver em vida,
ou fica alimentando essa energia, esse pensamento constante por outra pessoa, ou até mesmo se ela tem um apego material, não consegue se ver sem as posses que ela possui, quer seja casas, carro, ou tem aquele apego pelas pessoas que ela convive, quer seja o filho, quer seja a família, e não consegue se imaginar sem aquelas pessoas, ou até mesmo quando essas pessoas cumpriram a sua missão e desencarna, e ela fica remoendo esse sentimento, fica fortalecendo, fica alimentando tudo isso. Quando ela desencarna, esse estado de vibração, esse estado de consciência vai atrair ela para o umbral. E quando desencarnamos, nós vamos conviver com pessoas que alimentam o mesmo pensamento que nós, os mesmos sentimentos, quer seja bom ou ruim. E se for sentimentos ruins, se for vibrações baixas, nós vamos estar em volta de pessoas com a mesma sintonia que a nossa, porque semelhante atrai semelhante. Então, por isso que nós precisamos nos conhecer, por isso que nós precisamos despertar a nossa consciência e trazer essa reflexão para a nossa vida. O que nós estamos alimentando? Quais são os sentimentos que nós alimentamos diariamente? O que nós podemos fazer para resolver as nossas pendências aqui em vida? Se nós sentimos que temos apego aos bens materiais, apego às pessoas, ou até mesmo sentimentos que não são bons, chegou a hora de analisar, chegou a hora de você fazer uma reflexão da sua vida inteira, para que você esteja preparado e desperto, porque no seu desencarne, o que vai te levar para um estado de luz, um estado de presença, de consciência, para o bem, para tudo que é bom, é o que você vive aqui no plano terreno. E se você não vive bem, que você está perdido, você infelizmente irá ser atraído e vai se sentir atraído para tudo que não é bom, para suas vibrações mais baixas. Possamos hoje refletir sobre tudo isso e escolher estar vivendo e emanando nas boas vibrações. Eu quero te agradecer pela oportunidade de falar com você. E se você ficou curioso para saber mais sobre a história de Gregório e de Margarida, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da Amazon para você adquirir o livro Libertação. E boa leitura! Até breve!